Boa noite, turma. Eu me chamo Laura, sou estagiária na Escola Municipal Professor Félix Leitão e lá eu trabalho juntamente com o professor Patrício. E juntos nós ministramos a disciplina de ciência nas turmas de EJA, tanto para o 7º como para o 9º ano. A turma que nós vamos trabalhar vai ser o 9º ano e nós iremos ministrar o assunto a respeito de mudanças climáticas. Nessa aula de hoje, ela está destinada apenas para a resolução de exercícios. Esses exercícios vão servir como uma espécie de revisão e para vocês terem também uma melhor fixação do conteúdo, que a gente vai debater o que foi visto na aula anterior a respeito de mudanças climáticas. Então, a gente vai fazendo cada questão e vai comentando a respeito, certo? Bom, então vamos começar aqui. A primeira questão diz o seguinte: as mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionem-se à ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, aqui não, sempre é bom ler com bastante atenção as questões. Aqui não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. A letra A diz o seguinte: realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão de carbono. Letra B, criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas. Letra C, aumentar o uso de combustíveis. Na letra D, nós temos realizar frequentemente a regulagem dos carros. Letra E, realizar consumo consciente. A pergunta é a que não indica forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, lendo as alternativas e analisando, a gente deduz que aqui não é uma medida para deter essas mudanças climáticas que vem acontecendo, é aumentar o uso de combustíveis. E nós sabemos muito bem, como foi mostrado para vocês na aula anterior, que a queima de combustíveis fósseis ela vai causar uma produção de gases que vai somente contribuir para intensificar o efeito estufa, ou seja, é um grande agravante. E é uma maneira de acelerar a mudança climática e não de deter, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Letra C aqui. Aumentar o uso de combustíveis fósseis. Aumentar o uso de combustíveis. Vamos para a segunda questão. Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes, essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Então, a questão quer saber a única que não se refere a uma alteração da temperatura do planeta, certo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A, diminuição da biodiversidade, que não altera a temperatura do planeta, certo? Letra B, alterações do regime de chuvas. Letra C, secas prolongadas. Letra D, aumento da frequência de terremotos. Letra E, aumento de doenças respiratórias. Bom, dentre as alternativas que a gente leu e a gente vê que as que não fazem o aumento dessas
dessa temperatura do clima é com relação aos terremotos, já que a única coisa que eles vão interferir é no movimento das placas tectônicas. Eles não estão ligados com relação ao aumento da temperatura do planeta. Já as alterações do regime de chuvas, as secas prolongadas, nós temos aqui a diminuição da biodiversidade e o aumento de doenças respiratórias está, sim, ligado ao aumento da temperatura, certo? Então, essa questão aqui era só você ler com bastante atenção o texto, saber o que a questão queria e ler com atenção as alternativas que daria para deduzir qual era a resposta. E, claro, tendo prestado atenção às nossas aulas anteriores a respeito desse assunto. Bom, terceira questão. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que... Bom, as informações que foram contidas na charge, como a gente teve um pequeno problema para anexar a imagem, eu vou colocar aqui a charge para vocês e a gente vai ler e vai analisar as alternativas. Bom, gente, então nós estamos aqui com a charge que foi falada lá na questão e aqui ela diz o seguinte: nós temos Polo Sul 2100, a gente vê que nós temos 2 pinguins, certo? E a gente observa que a imagem, o lugar onde eles estão, é exatamente uma representação do Nordeste, do período de seca, de estiagem. E nós temos aqui no lado outra charge que diz que nós vemos 2 índios, eles olhando para uma área completamente desmatada. A gente observa que também tem queimadas, né? E o meninozinho diz o seguinte: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Então, a partir das informações que vocês reuniram, lendo essa charge e analisando, a gente pode concluir o quê? Nós vamos ver as alternativas aqui. Letra A. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. Letra B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas do que em outras partes do globo. Letra C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como o polo. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Então, analisando essas duas imagens e comparando elas, o que é que a gente pode analisar? Bom, nós podemos analisar aí, vamos ver, os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem? Não, tá errado essa daqui. Não, eles não são desprovidos de padrões. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo? Também não tem nada a ver nessa letra B aqui, certo? O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas? Então a gente vê que a questão do aquecimento global, ele não vai ser totalmente detido só com a eliminação das queimadas. A eliminação das queimadas é somente uma pontinha do iceberg. Letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como o polo.
Bom, o desmatamento e as queimadas que ocorrem nessas áreas de regiões florestais, elas vêm aumentando e a quantidade de gás carbônico no ambiente vem intensificando o efeito estufa. Então, com isso, vai ocorrer a elevação da temperatura e, consequentemente, o derretimento das calotas polares. Certo? Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional? Começou legal essa parte dos parâmetros climáticos, mas nessa parte dos processos naturais, eles têm alcance regional que já ficou um pouco falho aí, certo? Eles não é só de alcance regional, certo? Então vamos lá voltar lá para o slide para a gente continuar debatendo as outras questões. Bom, a quarta questão. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se que, para o final do século XXI, o aumento da temperatura média no planeta entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius, como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará um aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI. Então, quais são as mudanças climáticas que estão... O que as mudanças climáticas que estão previstas para o final do século XXI, elas podem ocasionar? A gente viu aí que elas ocasionam um grande transtorno, né? Então, a letra A diz o seguinte: provocará a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água? Sim, ela fará isso. Essas alterações ela fará com que ocorra uma redução nessa taxa, e o que vai agravar de forma bem assim significativa a questão do ciclo da água. Poderá interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças no estado físico? Então, com o aumento dessa temperatura no planeta, muitas alterações podem ocorrer na natureza. Uma delas é a alteração da água em razão da evaporação exagerada da água. Então, a letra C a gente já descarta. Promoverá o aumento da disponibilidade de alimentos das espécies marinhas. Está errado. Induzirá o aumento de mananciais, o que solucionaria os problemas de falta de água no planeta. A gente sabe que está errado. Causará o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática. Nada a ver esse último item aí, né? Bom, a quinta e última questão. O aquecimento global já começou. O aquecimento global já começou? Bom, vamos evangelizando aqui que o tempo está bem curto para nossa aula. Então, o texto quer saber se o aquecimento global já começou. E a pergunta diz o seguinte, da questão: entre os elementos que possivelmente está relacionado com o aquecimento global, podemos executar a emissão de gases poluentes na atmosfera? Efeito estufa. Letra C, diminuição das coberturas vegetais. Letra D, inversão térmica. Bom, a questão da inversão térmica a gente vai comentar daqui a pouquinho. O aquecimento global ele vai ser causado principalmente pela emissão de elementos gasosos na atmosfera, que são os famosos gases estufa.
como o gás carbônico, o gás metano e o óxido nitroso, e vários outros gases. E esses elementos vão fazer com que na atmosfera ocorra a diminuição, esses elementos na atmosfera vão fazer com que ocorram a diminuição de vegetais, intensifiquem-se a ação do efeito estufa e contribuam para a elevação média das temperaturas. Porém, não vai ter relação com a inversão térmica, o aquecimento global, certo? Então, ele é um evento, é um fenômeno de evento climático e atmosférico. E ele vai acontecer em regiões específicas em que se agrava isso, em que isso é mais grave, certo? Não tendo, portanto, uma dimensão mundial. Então, a resposta correta é a letra D. É a inversão térmica, que é a que pode, que é essa alternativa que pode executar, ou seja, que pode eliminar. Bom, turma, muito obrigada pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.